Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Esta é mais uma aula do nosso curso Serve Sinal Completo para Iniciantes. E hoje o tema da nossa aula é formulários. Como vocês já podem ver, já estamos aqui na tela da plataforma e já temos aqui um formulário sendo exibido. Então, essa é a aparência de um formulário. Como vocês podem observar, quem já preencheu algum formulário em alguma página, de algum site e inseriu ali os seus dados. Então, essa é a ideia de um formulário dentro da plataforma da ServiceNow. O objetivo é inserir dados. Ele é responsável por entrada de dados, inserir dados em uma tabela. Como vocês podem ver, esse formulário aqui se trata de um formulário é, de incidente. E da mesma forma como uma lista da aula passada tem toda uma anatomia, tem várias partes envolvidas, o formulário também ele possui essas várias partes envolvidas. Como vocês podem ver, aqui eu tenho o header do formulário, essa parte mais escura, um cinza mais escuro, que possui o nome da tabela, possui o número do incidente. Ele também tem esse ícone aqui para voltar para a lista, ou ele volta para a última navegação. Tem o menu hambúrguer com várias opções nesse menu suspenso. Não vamos focar em todos esses menus. A ideia é focar naquilo que eu tenho convívio no meu dia a dia, para você ter mais ideia do que acontece no dia a dia de projeto. Então, eu tenho, como já falei, o nome aqui da tabela, o número do incidente. Se eu clicar com direito aqui nessa parte vazia, do header, também vai me aparecer aquele mesmo menu suspenso. Eu clico aqui no menu hambúrguer, né, nesse ícone do menu hambúrguer. Eu tenho aqui esse ícone, onde eu consigo inserir anexos a esse registro. Eu tenho esse botão aqui que ele me permite abrir o SN Úteis para ter mais informações sobre esse incidente. Esse SN Úteis é uma extensão, como já falei na aula passada, se eu não me engano, ele é uma extensão que ajuda, que facilita você a navegar pela plataforma. Aqui eu tenho esse ícone, Activity Stream, que ele me mostra se outras pessoas estão atuando nesse registro. É, eu tenho esse outro ícone aqui que me ajuda a personalizar o formulário. Então, por exemplo, eu tenho esse campo Service Offering. Se eu clicar aqui nesse menos, ou se eu desmarcar aqui, deixa eu ver se eu encontro. Ó, pronto, desmarquei, cliquei do lado de fora, observe que ele sumiu, certo? Então, eu vou clicar aqui novamente e vou resetar, ou então eu posso clicar de novo aqui marcando esse campo. Vou resetar aqui. Pronto, o campo voltou. E tenho esse outro ícone que me leva a essas opções desse menu. Não vou entrar em detalhes sobre isso aqui. Esse e-mail, muito provavelmente, é para me enviar esse registro, as informações desse registro através de um e-mail. E tem outras opções que não vou entrar em detalhes, que não costumo usar no meu dia a dia de projetos. Aqui eu tenho esses botões, essas UI Actions, chamadas de UI Actions, mas sendo bem mais simples,
São botões que permitem você realizar ações, né? Como aqui eu tenho o delete, que é para deletar o registro, eu tenho aqui o update, para atualizar o registro, enfim. Então, cada botão desse aqui, ele tem uma ação. E tenho também esses ícones de seta para cima, seta para baixo, que é justamente para mim iterar entre os registros, por exemplo. Aqui eu posso observar, eu tenho no 2 de 67. Se eu clicar nesse aqui no sentido para baixo, ele vai me colocar para outro registro, né? Para outro registro de incidente, certo? Bom, aqui nessa parte onde tem os campos, na verdade aqui são os campos da tabela, porque esse é o propósito do formulário, inserção de dados, capturar dados para a tabela e criar registros na tabela, adicionando dados na tabela, obviamente. Então aqui eu tenho vários campos da tabela de incidente onde eu consigo inserir os dados. Alguns campos são de seleção, outros eles são de lista de registros de outras tabelas, enfim, campos de texto, texto livre. Então, eu tenho vários tipos, cada campo desse, ele tem um tipo de dado, né? Tipo choice, tipo reference ou referência, tipo texto, enfim, tenho vários campos aqui e cada campo tem o seu tipo de dado, certo? A outra parte que nós temos aqui são essas abas. Essa primeira aba é a aba Notas, aonde permite você adicionar notas para o tratamento desse incidente. Por exemplo, aqui, observe que está habilitado o Worknotes. O que é as notas Worknotes, ou notas de trabalho? São textos, como por exemplo, esse aqui, ó, ele é um Worknotes, porque ele tem essa marcação amarela. Essa marcação aqui amarela significa que isso aqui é um Worknotes. E aqui o próprio texto, essa própria baia aqui, fala que isso aqui é um Worknotes, né? E a própria marcação também indica um Worknotes. Então, o Worknotes, as notas de Worknotes são visíveis apenas pelos analistas, pelos atendentes desse incidente. Se eu tiver dois analistas que têm acesso a esse incidente, todos os dois que adicionarem notas de trabalho, eles terão acesso a esses textos que são adicionados, a essas notas que são adicionadas no incidente, beleza? O outro tipo de nota que eu consigo também ter aqui são os comments, ou comentários adicionais no incidente. Então, o que são esses comentários adicionais ou simplesmente comentários? Aqui nós já temos entre parênteses uma indicação do que eles significam e até uma dica de texto ali. Observe que esse texto, essa nota, o Worknotes, ela é visível apenas não, perdão. Ela é visível pelo usuário que criou, né, que relatou esse incidente. Então, o Work Notice é visível para os analistas, os resolvedores do incidente. Os comentários ou comentários adicionais são visíveis para o cliente, para o usuário final que criou aquele incidente. Ou seja, os resolvedores, eles vão visualizar tanto o Worknotes como os comentários adicionais, porque os resolvedores é que adicionam comentários adicionais para serem visíveis para os usuários que criaram aquele registro, que criaram, no caso aqui, este incidente.
Já o WorkNotes, o usuário que criou o incidente, ele não tem acesso, ele não tem visibilidade das notas de trabalho, somente dos comentários, ou comentários adicionais. Então aqui eu consigo alternar. Se o comments tiver desmarcado, eu digitar qualquer coisa aqui, ele vai para o WorkNotes. Por exemplo, vou colocar aqui teste e vou postar. Beleza? Então aqui eu postei, eu adicionei uma nota de trabalho. Agora eu quero adicionar uma nota que vai ser visível. Eu quero dar uma informação para o usuário que criou esse registro, né? O solicitante. Eu vou digitar alguma coisa aqui, vou postar e esse texto aqui vai ser visível tanto pelos resolvedores como pelos solicitantes, e o Worknote somente pelos resolvedores, pelos analistas que estão resolvendo este incidente. Eu tenho outra aba aqui, registros relacionados, aonde eu consigo relacionar esse incidente a outros registros. Então, se você olhar aqui, eu posso relacionar esse incidente a um incidente pai, eu posso relacionar esse incidente a um problema, a uma change request, a uma change, né, causada pela change, uma change que causou esse incidente. Então, eu posso relacionar esse incidente a esses registros, de outras tabelas. Tem essa outra aba, a informação de resolução. Aqui nessa aba, eu consigo, quando eu vou fechar o incidente, quando eu vou concluir o incidente, eu consigo colocar informações de resolução. O que de fato é, foi a resolução do incidente. Eu vou adicionar essas informações preenchendo aqui esses campos. Por exemplo, resolvido pelo requisitante, resolvido por um problema, resolvido por uma change, enfim, eu vou preencher esses campos, colocando notas de resolução, data, né, resolvido por, para dizer a quem acessar esse incidente, a quem interessar, como foi resolvido, qual foi a resolução deste incidente. Descendo mais aqui, eu tenho novamente aqui algumas UI actions, alguns botões que aparecem aqui no header do formulário. Eles também vão aparecer aqui como update, resolve, delete. Logo mais abaixo eu tenho a related link, a seção related links, onde eu vou ter vários links. Aqui eu tenho só um, mas eu poderia ter mais configurados, aonde eles vão me direcionar para outras partes da plataforma ou vão realizar algum tipo de ação. E tenho aqui essa última seção que são as listas relacionadas. O que são listas relacionadas, o related list? São registros que são associados ou que estão associados a incidentes. Por exemplo, eu posso ter tasks CLAs relacionado a incidentes, são registros de outra tabela. Cada aba dessa aqui representa uma tabela que possui registros relacionados a incidentes. Então, eu vou ter task CLAs, eu vou ter CIs afetados, eu vou ter CIs e serviços impactados e vou ter incidentes filho. Então, aqui eu consigo associar registros de outras tabelas que eles podem estar relacionados diretamente a um incidente. Vou voltar mais aqui para os menus. Voltando aqui para os menus, eu tenho várias opções. Eu tenho essa opção Save, que me permite salvar alguma informação no registro. Esse registro aqui já existe. Eu posso alterar alguma informação aqui e dar um save. E quando eu dou um save, eu permaneço na mesma tela. Quando eu dou um update, esse formulário ele vai
voltar para a navegação anterior. Por exemplo, se eu estivesse acessando anteriormente um registro de problema, por exemplo, se eu der um update, ele vai redirecionar para esse registro, porque o update ele sempre vai redirecionar você para a última, para a navegação anterior à navegação atual, certo? Aqui tem outros menus. Nunca usei esses menus aqui, não vou entrar no detalhe, certo? Eu vou focar nesses outros aqui. Aqui nesses outros menus, parecido com os menus ali de lista, eu consigo também, através do menu Configure, ter várias opções desse menu All até o menu Dictionary. Eu consigo ir para configurações da tabela de incidentes, parecido com o menu ali também da lista, né? Do menu All até o menu Dictionary. Já esses outros quatro menus aqui se diz respeito ao formulário. Então, eu tenho o Form Builder, que vai me ajudar a alterar o formulário, né, essa visão do formulário, adicionar mais campos, remover mais campos, e isso vai influenciar a visão de todos os usuários quando acessar esse formulário. Eu tenho um Form Design também, que também tem o mesmo sentido, de você ajustar campos, remover, adicionar, e também o Form Layout. Cada um desses recursos, eles ajudam justamente a você mexer no layout do formulário. A diferença é que uns são mais antigos, né, como o Form Layout, e outros são mais atuais, né? Tem uma cara ali mais. Vamos clicar aqui no Form Builder para exemplificar. Enquanto ele carrega aqui, vou voltar aqui no menu. Então, eu tenho opções aqui do configure, certo. Então, eu tenho essas opções do layout do formulário, Form Builder, Form Design, Form Layout. E tem aqui também o Related Lists, onde se eu clicar, eu vou conseguir configurar aquela última seção de Related Lists. Eu posso remover Related Lists, eu posso adicionar Related Lists, certo? Eu tenho esse Export, onde eu consigo exportar esse registro é, como PDF. Deixa eu ver aqui. Deixa ele baixar aqui. Ó, como você pode ver, ele baixou esse registro como um PDF, com as informações no PDF. Está aqui o Form Builder. O Form Builder tem uma pegada mais moderna para você ali editar, remover campos, adicionar campos, realizar uma série de alterações, de configurações num formulário. Agora vamos ali no Form Design. O Form Design, enquanto ele abre aqui, então, mostrei para você o export, mostrei, vou mostrar agora o XML. O XML desse registro, ele exporta esse registro no formato XML. Você que já trabalhou com programação, que já viu algum arquivo XML, então, é com essa pegada. Ele exporta esse registro tudo ali no formato XML. Eu tenho aqui também a View, semelhante ao List View, onde eu posso ter vários tipos de visualização e cada visualização vai ter as suas devidas colunas. Da mesma forma, é o Form View. O Form View, ele me permite criar várias visualizações de formulário e cada visualização vai ter uma quantidade de campos específica, né, para propósitos específicos. Aqui eu estou na Default View. Vamos supor, eu vou colocar aqui na mobile.
por exemplo. Observe que a disposição dos campos já está diferente, tem menos campos, é uma visão mais clean, né? Mais limpa, porque é uma visão para mobile, para dispositivos móveis. Deixa eu clicar numa outra visão aqui, Workspace, por exemplo. Observe que da mesma parece muito com o Default View, mas a ideia do Form View é essa, é justamente criar visualizações de formulário, onde cada view de formulário vai ter campos específicos, para atender um propósito específico. Bom, aqui o Form Design abriu. Observe que quando eu abro o Form Design tem uma aparência mais antiga, né? Que na verdade ele é antigo, né? O Form Design. Tanto é que a ServiceNow recomenda migrar para o Form Builder, que é o recurso mais atual, mais moderno. Então, observe que eu vou colocar aqui não agora, porque eu já mostrei aqui o Form Builder para vocês. Então, observe que o Form Design tem essa carinha, né? A ServiceNow ainda não removeu esse recurso totalmente da plataforma, mas eu acredito que não, em breve já remover esse recurso e permitir apenas o Form Builder, mas da mesma forma, né? Tanto o Form Builder como o Form Design, como o Form Layout, ele serve para você customizar ali, remover, adicionar campos, configurar um Form View, uma visualização de formulário. Eu tenho aqui também a opção de criar favorito, posso favoritar esse registro para aparecer aqui no meu menu favoritos, certo? Eu tenho aqui, eu posso copiar o URL desse registro. Olha o formato da URL, como é que ele fica. Eu tenho aqui o copiar o SysID desse registro, né? Nós sabemos que todo registro na plataforma ele tem um SysID, um identificador único, certo? Então eu posso copiar o SysID desse registro, eu posso mostrar o XML desse registro, certo? Isso aqui é o XML que eu havia falado para vocês, né? Se eu exportar o XML, ele vai ter essa aparência aqui. Aqui eu consigo só ver e naquela outra opção eu consigo exportar. E aqui também na visualização eu consigo baixar esse XML, esse ícone aqui de download, certo? Ah, eu posso também ter esse menu History, onde eu consigo acessar uma espécie de calendário. Eu nunca usei esse recurso aqui. O que eu mais uso é esse list. Esse list ele me consegue me dar o log de todas as atualizações que houveram nesse registro. E o Reload Form, ele vai me atualizar esse formulário aqui, certo? É como dar um refresh na página, certo? Então, essa foi a nossa aula de formulários da ServiceNow, que tem esse propósito de capturar dados para criar registros em uma tabela. Beleza? Então, mais uma vez aí agradecendo o acompanhamento de vocês nas nossas aulas, no nosso curso. E curta, comente, compartilhe e vejo vocês até breve. Valeu!